Olá, pessoal. Aqui é Maurício dos Voos, eu sou jornalista da Carta Capital no Rio de Janeiro. Hoje nós estamos aqui com uma entrevistada muito especial, a sanitarista, professora, pesquisadora Nízia Trindade, que nada mais nada menos foi a primeira mulher a presidir a Fundação Oswaldo Cruz, a primeira mulher também a ser ministra da Saúde. Antes de mais nada, quero agradecer a senhora por atender nosso convite para a entrevista. Eu que agradeço, Maurício. Para mim é uma grande honra e satisfação poder estar compartilhando ideias e conversando. Bom, todos nós nos lembramos, né, do que o país passou durante a pandemia de Covid, né, a batalha, né, que foi, e lembramos também do papel que a Nízia teve, né, à frente da Fiocruz, e o papel que a própria Fiocruz teve. E a Nízia está lançando agora um livro, chama Ainda é Tempo, não é isso, ministro? Sim, vou até mostrar o livro aqui, Maurício. Ainda é tempo, a pandemia de Covid-19 e a transformação do futuro. Então, ministro, eu queria que você começasse falando para a gente qual foi a motivação que levou a senhora a escrever esse livro e por que a senhora considera importante, né, registrar, né, para a história, registrar em livro o que aconteceu naquele período. Bom, eu tinha já essa ideia de escrever uma obra mais abrangente sobre a minha experiência durante a pandemia de Covid-19. Ao longo da pandemia, publiquei alguns artigos, porque sempre mantive a minha atividade pesquisadora no campo da saúde coletiva e também das ciências sociais, então sempre tenho essa preocupação, né? Mas, no caso do livro, o projeto surgiu de uma maneira mais concreta assim que eu concluí o período no Ministério da Saúde, a convite da editora Lívia Viana, da editora Record, que me procurou com o objetivo de que eu escrevesse um livro, seja sobre ensaios, sobre a saúde pública, seja sobre a experiência da gestão. E eu propus, então, esta obra que combina testemunho e experiência que tive de um lugar específico, né, a posição de primeira presidente, como você bem colocou, da Fiocruz, e também análises, né? Não me restringir só a testemunhos, mas também análises, outras vozes, como eu digo no livro, e uma perspectiva. Eu diria, Maurício, que três verbos um pouco resumem esse meu esforço: lembrar, compreender e atuar, né? Atuar na linha que eu sempre gosto de lembrar do que disse Paulo Freire com a palavra, com o verbo esperançar, né? Pensar o futuro, não com uma esperança vazia, mas com as alternativas que podemos ter para construir uma outra sociedade, um outro futuro no nosso país e no mundo. Professor, eu sei que no livro a senhora fala também da batalha que aconteceu, né, tanto para produzir a vacina, né, como a Fiocruz produzir sua Sim. vacina, como para incorporá-la no SUS também. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, como foi essa experiência? Foi difícil, tanto do ponto de vista científico, né, tecnológico, técnico, quanto do ponto de vista político, poder fazer que essa vacina chegasse finalmente ao SUS, como chegou só em 2022, não foi isso? A vacina chegou em 2021 ao SUS, mas o que aconteceu, em primeiro lugar, né, entender que houve uma atitude, eu diria assim, muito firme da Fiocruz, de usar o marco de ciência, tecnologia e inovação do Brasil, que permite compra pública de um produto inovador, ou seja, quando a inovação está em desenvolvimento, antes de ter sido aprovada pela nossa agência de regulação, que no caso é a Anvisa. Isso é possível pelo interesse da sociedade, pela necessidade de que esse bem que salvou vidas, né? As vacinas salvam vidas e a de Covid, com muitos dados, demonstramos essa realidade. Então, é uma decisão que, no caso da gestão pública, requer realmente uma ousadia, porque os controles sobre isso são muito rigorosos, devem ser, mas nunca devem impedir que a inovação voltada para o bem público aconteça. Então, essa foi a primeira decisão, a partir de uma análise, uma prospecção feita por Bill Manguinhos, que é o Instituto voltado para a tecnologia de vacinas, na Fiocruz, e aí, desde abril de 2020, me reuni à época com o secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, que era o professor Antônio Carlos Campos de Carvalho, no curto período do ministro Taixe, né, foi a primeira reunião que eu tive com o Ministério para apresentar essa proposta. É a vacina de Oxford, que à época era considerada
uma das mais promissoras e que provavelmente chegaria mais rápido. Então, eram assim, que fatores nós levamos em conta? A qualidade esperada da tecnologia, né, vinda da Universidade de Oxford, após todo 20 anos de pesquisa, não para a Covid-19, mas para outros coronavírus, o que mostra também a importância de investimentos contínuos em ciência e tecnologia. Esse é um ponto que eu gostaria, Maurício, de enfatizar. O outro lado é a possibilidade de produzir a vacina em biomanguinhos, ou seja, da transferência de tecnologia, né? Isso era também um fator que nós levamos em conta dentro de um painel que foi feito comparando as várias possibilidades. Fomos procurados por outros laboratórios à época. E no caso dessa vacina, havia essa possibilidade pelos investimentos anteriores feitos durante os governos Lula e Dilma, no que nós chamamos complexo econômico industrial da saúde, ou seja, fortalecimento da produção nacional e da ciência e tecnologia no país. Isso, no caso dos laboratórios públicos, é muito evidente, tanto na Fiocruz quanto no Instituto Butantan. Então, essa era a base. E o terceiro ponto é chegar mais rápido e o preço acessível. Chegar mais rápido, porque se acreditava que essa vacina seria a primeira, né? Ela foi a segunda, digamos assim, mas eu nunca apostei na corrida, né? Eu apostei numa solução sustentável, eu e toda a equipe da Fiocruz, e que beneficiasse a sociedade. E o preço da vacina, que eu acho que isso foi um fator importante, porque o grupo de Oxford licenciou para a AstraZeneca dentro da linha do que a Organização Mundial da Saúde preconizava, vacina como bem público. Então, era a vacina de menor preço, né, para essa aquisição pelo Estado brasileiro e para posterior transferência da tecnologia. Então, esses foram os critérios. Eu apresentei nessa reunião no Ministério da Saúde, depois houve a mudança de ministério, foram 4 ministros durante a pandemia, Maurício, e isso é um sinalizador do grande risco, né, que nós, como sociedade, corríamos no momento que precisaria de uma coordenação forte, que é o papel do Ministério da Saúde, que foi muito fragilizado exatamente pelo negacionismo científico, pela política do governo. A senhora me permite, ministro, eu ia justamente perguntar sobre isso, porque a senhora citou, né, os 4 ministros, e pô, a Fiocruz certamente foi uma lanterna de proa, né, lá numa luz, né, no obscurantismo ali, que veio, inclusive, de setores médicos, né, não precisa aqui detalhar, todo mundo se lembra, conselho, ministério, tal, tal. Eu queria perguntar para a senhora como foi lidar com esse obscurantismo vindo justamente desse setor que é tão caro para a senhora, que é o da saúde, do setor sanitário, e qual foi o aprendizado que a senhora, como cientista mesmo, tirou disso tudo? É a importância do SUS, né, como espaço público, como um sistema universal construído ao longo desses 40 anos. Então, muito aprendizado existe ali, muita unidade na diversidade de vozes, de visões regionais do Brasil. Esse eu acho que é o primeiro aprendizado, ainda que ele não possa ter sido utilizado plenamente, seja pelo subfinanciamento, que é um tema importante e vai além do governo, né, de um governo, é um fator histórico, mas além, é um fenômeno histórico desde a origem do SUS, mas também a importância de uma coordenação nacional. Acho que isso faltou durante a pandemia. Outra questão importantíssima é não termos trabalhado para e passo com a comunidade científica. Aí eu não falo de uma instituição em particular, mas falo até mesmo de um conselho nacional. Muitos estados fizeram isso, envolvendo epidemiologistas, né, epidemiologistas que estudam a doença como fenômeno coletivo, médicos, biólogos, sociólogos, economistas, não é? Porque o impacto na vida social é muito forte. Muito desse aprendizado eu pude contribuir com as discussões do acordo de pandemias na Organização Mundial de Saúde. Mas o fato é que a experiência do Brasil foi dramática. Nós somos o país, com dados de março de 22, com 3% aproximadamente da população mundial, e contávamos naquela data com 11% das mortes.
né? E isso tendo o sistema público, isso tendo um programa nacional de imunizações que ficou muito fragilizado, mas a população, com todo o negacionismo, à medida que as vacinas começaram a ser aplicadas e se aumentou esse número de doses, a população correu às unidades básicas de saúde para se vacinar, né, nas campanhas. Então, eu diria que, ao mesmo tempo, não houve uma política unificada, uma voz, né, da autoridade maior do país, no caso, o governo federal, à época, o governo Bolsonaro, para dar confiança à população e lidar com várias dimensões. A vacina é uma dimensão central que salva vidas, mas também temos o uso de máscaras, a proteção na mobilidade urbana, ou seja, evitar os deslocamentos, evitar aglomerações, atender às orientações científicas que estavam sendo claramente postas naquele momento, e proteção social, né? Conseguimos o auxílio emergencial, foi aprovado no Congresso, foi importante para reduzir esse impacto, mas a população nos territórios mais vulneráveis foi que mais sofreu naquelas condições, e eu acho que não podemos permitir que se repitam situações como essa. E não podemos esquecer também, ministra, que se dependesse do esforço de instituições como a Fiocruz, e o número de mortos, né, 700 mil, em torno de 700 mil no Brasil, teria sido certamente muito menor. Não, com Dependesse, certeza. se dependesse apenas da ação de alguns setores, inclusive o Ministério na época, teria sido talvez muito maior. Né? Essa é a realidade, a gente É, não pode esquecer isso, por isso que é importante o livro da senhora. Aí eu quero perguntar, aí, o tempo passou, o Lula eleito, a senhora é convidada para assumir, né, o Ministério da Saúde, passar para o outro lado. Né? Como é que foi, né, encarar esse desmonte, chegando ao Ministério, encarar esse desmonte que houve no período do Bolsonaro? Aí eu pergunto para a senhora qual foi a sua maior vitória, né, que a senhora considera nesse período como ministra, e também a maior dificuldade que enfrentou. Maurício, acho que a maior conquista foi recuperar todos os programas, todos, sem exceção, que eram programas já estabelecidos, alguns em consolidação e outros já com uma história de 20 anos, como é o caso do SAMU, tão bem avaliado pela população, que não tinha renovação de frota e que ainda não havia sido nacionalizado. Hoje o SAMU é de fato uma realidade nacional, graças a esse esforço de reconstrução. Como sempre, não é só da ministra, é do governo como um todo, mas eu, como ministra, que estive à frente para fazer essas questões acontecerem. Além disso, Maurício, desses programas, eu citaria o SAMU, Farmácia Popular, que se tornou 100% gratuita, a Farmácia Popular, também um programa muitíssimo bem avaliado pela população, que garante medicamentos para as doenças, para tratamentos que exigem medicação de uso contínuo, hipertensão, diabetes, asma, não é? Além disso, introduzimos os absorventes, a dignidade menstrual foi levada a sério como política, e também nesse esforço, e aí eu diria que eu participei da equipe de transição, né, nós vimos alguns pontos muito sensíveis. A cobertura vacinal, que o Brasil estava entre os 20 países que menos vacinavam, o Brasil que tinha sido modelo para o mundo, né, e que contribuiu muito fortemente para a erradicação da varíola no mundo e para a eliminação da circulação da poliomielite, a paralisia infantil, como a população conhece melhor, né, também tínhamos tido todas essas vitórias. O sarampo tinha voltado, né, eu consegui o certificado de eliminação do sarampo como problema de saúde pública no Brasil. Né? Então, acho que no campo da vacinação, no campo de programas essenciais para assistência de qualidade para salvar vidas, como é o caso do SAMU, da assistência farmacêutica, e também no campo da assistência, o reforço da atenção primária. Quando eu cheguei ao Ministério, havia 4.500 unidades básicas de saúde sem receber apoio do governo federal. Municípios numa grande fragilidade naquilo que é, como se diz, a entrada no sistema, que é a atenção primária à saúde. Não é? Aquele primeira atenção, aquele primeiro cuidado, e a partir daí, quando há necessidade, o encaminhamento para especialistas ou mesmo para tratamentos, para cirurgias. Foram 15
milhões de cirurgias realizadas em 2024. Foi um recorde no SUS, algo comparável ao tamanho do estado da Bahia, em termos de população, né? Porque a gente fala em números, e às vezes os números são tão grandes no Brasil e na saúde que a gente fica um pouco sem ter, né, essa perspectiva, essa dimensão. Então, eu diria assim que todas as políticas foram recuperadas, e eu queria dar destaque a dois programas fundamentais para o presente e para o futuro: o Complexo Econômico Industrial da Saúde, né, que é de fato, a visão de um Brasil com capacidade soberana, para que não vivamos a falta de equipamentos, a importação de insumos para vacinas, para medicamentos, no nível que temos hoje, né? Nós temos um déficit comercial de 20 bilhões nessa área no Brasil, e fizemos todo um plano e começamos a implementá-lo, e continuo agora com o ministro Padilha nessa direção, tanto com foco em doenças transmissíveis, como é o caso da dengue, né? A dengue, que se aprovou a vacina do Instituto Butantan e também se incorporou a vacina Qdenga ao Sistema Único de Saúde, como terapias novas, como terapias para doenças raras, que nós incorporamos para uma doença que traz um nível de comprometimento enorme para a vida das pessoas, não é, que é a fibrose cística. Incorporamos medicamentos sempre junto com as sociedades científicas, no caso com a Sociedade de Pneumologia, e também eu destaco, então, todo esse trabalho do complexo econômico, a recuperação da Hemobras, que teve suas duas principais plantas inauguradas, a volta da produção da insulina a partir de parcerias de desenvolvimento produtivo, né, envolvendo a Bion, envolvendo a Fiocruz, envolvendo todo um esforço institucional, né? O Brasil não estava produzindo insulina e sabemos do problema de saúde pública representado por diabetes, e um grande investimento também no programa que depois renomeado como Aqui Tem Especialistas. Além do acesso especialista e tratamento no tempo adequado, que é a meta do programa, junto com ele vem uma visão de integrar todos os níveis de cuidado, desde a atenção primária até o especialista, com foco nas pessoas, né? Então, acho que isso é algo que está em processo, mas mostrando grandes avanços, o que me deixa assim muito contente, eu não vou dizer, porque na saúde nós sempre temos que avançar muito e muito mais, né? A saúde, ela se recupera, se reconstrói nesse governo Lula, mas ela precisa de mais investimentos, mas vendo que não só plantei, deixei sementes, mas reconstruir ações e programas essenciais para a saúde dos brasileiros, além de ter recuperado a confiança no Ministério da Saúde, nas suas orientações, nos seus dados, nas suas informações, algo que tinha ficado absolutamente comprometido durante a pandemia pelo negacionismo, pela ausência de coordenação. Quando nós precisávamos de vacina, o governo falava de tratamento precoce com hidroxicloroquina, cloroquina, medicamentos já naquele momento comprovadamente ineficazes. E com a minha chegada ao Ministério da Saúde, junto a toda a equipe do presidente Lula, eu posso dizer que a ciência voltou e que o SUS foi fortalecido. E, ministra, após essa passagem, né, pela Fiocruz, enfim, toda a sua carreira precedente, depois pelo Ministério também, a senhora agora passa para a nova etapa, né? A senhora é pré-candidata, não é candidata ainda, porque não chegaram, a convenção não foi feita, mas é pré-candidata pelo PT, deputada federal, aqui pelo Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro e sei que a candidatura da senhora, inicialmente, assim, tá fazendo um barulho, né? Uma candidatura bem vista no meio científico, sobretudo, quer dizer, uma candidatura na qual muitas pessoas depositam esperança. Aí eu pergunto para a senhora como continuar no parlamento, essa sua trajetória, né, como sanitarista em prol da saúde, o que a senhora pretende fazer em Brasília, você uma vez eleita deputada federal? Maurício, é excelente você me dar a oportunidade de falar sobre isso. Primeiro, assim, o meu grande compromisso é de valorizar o Congresso Nacional, a democracia, com representações, aí eu quero somar
precisamos de muitas candidaturas que venham nessa mesma direção e que apoiem a reeleição do presidente Lula e que apoiem toda uma agenda de avanços no Brasil, avanços de políticas públicas, de justiça social, tendo essa visão de promover ações políticas que reduzam a desigualdade social e estabelecer diálogo com a sociedade. Não pensar de cima para baixo as políticas públicas, eu exercito isso desde a Fiocruz. Hoje tive a experiência de me reunir com 146 iniciativas em 33 municípios do Rio de Janeiro no Plano de Saúde Integrado das Favelas, o que é uma coisa fantástica e que continua depois da pandemia de Covid-19. Para falar do Rio de Janeiro também, por onde vou me candidatar, minha pré-candidatura pelo PT do Rio de Janeiro, e tomei essa decisão este ano, também lembrar toda a reestruturação dos hospitais federais do Rio de Janeiro, um desafio histórico apontado na CPI da Covid, que requeria coragem também, compromisso e sensibilidade com os problemas do nosso Estado, do Brasil, mas agora falando especialmente no Estado do Rio de Janeiro, tem sofrido tanto, não é? Agora estamos com um governador interino que mostra a dificuldade, né, da política exercida da forma como deve ser, a partir da eleição, a partir dos mandatos, dada a situação que, infelizmente, nosso Estado viveu, não é, de desgoverno, de mau uso de recursos públicos, tudo que está já muito bem colocado e sabido pela população. Então, o meu compromisso é levar para o Congresso Nacional uma experiência de vida e projetos esse que são projetos pelo SUS, pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, articulando conhecimentos, articulando práticas sociais e tendo prioridade em políticas públicas que reduzam a desigualdade social no Brasil. Ministra, mais uma vez agradecendo aqui, né, a sua presença, ter aceitado nosso convite para a entrevista. Eu queria que você fizesse uma análise mais geral agora sobre a situação global, né? A gente sabe que a política está fervendo, tem muita coisa a se fazer no Brasil em termos de saúde e tudo mais, mas paira sobre a cabeça da humanidade ainda a preocupação de uma nova pandemia, né? A própria OMS tem se reportado sobre isso, o próprio Tedros Adhanom já falou sobre esse risco, né? E nós vimos recentemente aí tanta questão do ebola, hoje saiu matéria nos jornais sobre a questão do ebola na África, teve o mpox também, né, na Argentina, naquele navio e tal. Eu queria que a senhora falasse para a gente encerrar como a senhora percebe essa ameaça global, digamos assim, de uma nova pandemia, e se a senhora acha que ela ocorrendo, se o Brasil está preparado, certamente está mais bem preparado do que estava antes, mas se é o ideal o nível de preparação que o Brasil tem hoje para poder encarar uma eventual nova epidemia. Maurício, ao longo desses anos, desde 2023, houve muitos avanços para que o Brasil esteja preparado frente a emergências sanitárias e climáticas, mas precisamos avançar muito mais. Para isso, é fundamental também a priorização orçamentária nessas áreas. Durante esse período, eu posso dizer que houve uma grande atenção do governo Lula com relação a essa agenda. Nós aumentamos a capacidade de vigilância, ou seja, todos os nossos laboratórios nos estados foram fortalecidos, bem como a Fiocruz, o Instituto Butantan, bem como laboratórios como a Bahia Farma, toda essa estrutura, né, foi fortalecida. É muito importante que nós tenhamos autonomia para vacinas e para medicamentos, como eu já falei, no enfrentamento a pandemias, e tenhamos vigilância, capacidade de prever. Mas também não podemos esquecer em todo o mundo, e o acordo de pandemias pelo qual lutei traz essa questão, que nós precisamos também de ter uma equidade em todo o mundo, nós precisamos atuar sobre a agenda ambiental. Um dos capítulos do meu livro é exatamente sobre a relação entre questão ambiental e emergências, em saúde, sobretudo pandemias. Um exemplo, para não falar só de Covid, é a própria dengue, que passam a ocorrer surtos de dengue em regiões subtropicais.
né, quando eu estava no Ministério, o Ministério da Saúde do Uruguai, a ministra, na época, me pediu apoio, porque não havia nenhuma experiência, inclusive, de manejo clínico, de tratamento para a dengue, que o país desconhecia essa doença. Então, essa é a realidade que nós temos, antigas doenças surgindo em novos contextos e ambientes, e novas doenças que podem surgir. Então, há muito se falava da doença X, pelo menos 10 anos antes que surgisse o SARS-CoV-2, a identificação do vírus e a doença, né, a Covid-19, e essa é uma ameaça que, em geral, na área de saúde, nós dizemos, vai acontecer, não sabemos como. Então, acho que o Brasil avançou, mas precisa avançar também numa legislação que dê ao Estado velocidade, rapidez, para lidar numa situação de pandemia. Existem projetos no Congresso para isso, acho que é uma das ações que eu pretendo priorizar. Existem outras iniciativas vindas do Executivo e, ao mesmo tempo, associar a isso a proteção social, né? Nós não podemos esquecer que a pandemia atinge de forma desigual o país, as suas regiões, vivemos isso de uma forma muito dura. O que fizemos foi aumentar a capacidade do SUS, que é uma pré-condição, e no período que eu estive no Ministério da Saúde também, abri os dados do Ministério da Saúde e solicitei uma avaliação, é uma avaliação voluntária, por parte da Organização Mundial da Saúde, para avaliar nossas capacidades. O Brasil foi bem avaliado, né, a partir desse trabalho feito neste governo, né, no governo do presidente Lula, e foi bem avaliado, mas se apontaram pontos para serem aperfeiçoados em termos de integração de dados, de informação, um olhar específico para as mulheres, que todas as pesquisas que eu pude apoiar no Ministério da Saúde indicaram que as mulheres foram mais afetadas, as mulheres também com viés étnico-racial, né, mulheres pretas mais afetadas, seja em termos de violência doméstica, seja em termos de perda de emprego. Então, é uma questão múltipla que tem que ser olhada a partir dos estudos já feitos e no aumento da capacidade do Brasil. Lembrando que também faz parte do programa de aceleração do crescimento a construção de um laboratório de alta segurança, tem a capacidade de estar atuando, trabalhando em relação a vírus de grande risco para a saúde. Isso tudo aumenta as capacidades do Brasil. Então, eu creio que fortalecer o SUS, fortalecer a ciência e tecnologia e a proteção social são pautas que nós devemos avançar, ainda que tenhamos avançado nesses anos de governo. Exatamente, ministro. É preciso permanecer vigilante, né? Há muita coisa a se avançar. Pessoal, é isso aí. Tivemos essa excelente conversa com a ex-ministra da Saúde, Nízia Trindade. Quem nos assistiu, deixa o like e assine os canais da Carta Capital nas redes sociais. Até a próxima. Obrigada, Maurício. Obrigada a todas e todos que nos assistem.